De hoje, onde nós vamos falar sobre o famosíssimo firewall. Pessoal, esse muro de fogo, essa parede de fogo chamada firewall, ou ainda vamos chamar ele de uma barreira de proteção, porque firewall é isso, é uma barreira de proteção, é um recurso utilizado para impedir invasões ao sistema do usuário ou à própria rede. Então, funcionando exatamente como uma barreira de proteção que protege o computador do usuário contra invasões ou protege a rede contra invasões, certo? Aqui eu tenho uma ideia para mostrar para vocês. Imagina aqui ó, a ideia do computador do usuário, aqui um muro, uma parede, uma barreira de proteção que é o firewall, e aqui a internet. O que o firewall está fazendo? Ele está, ora, permitindo o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário, por considerar isso tráfego de dados autorizado, e ora ele está impedindo, está bloqueando o tráfego de dados e não permitindo o tráfego desses dados entre a internet e o computador do usuário, por considerar isso um tráfego de dados não autorizado. Então o firewall faz isso, ele protege contra invasões. Vamos imaginar aqui, ó, firewall como uma barreira de proteção impedindo o que ele considera tráfego não autorizado, né? E tem determinados momentos que o firewall vai considerar aquilo tráfego autorizado e vai então abrir as suas portas e aí sim permitir o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário por considerar aquilo tráfego de dados autorizado, certo? Perfeito. Isso também pode ser levado em consideração até em relação à rede interna, porque existem empresas, por exemplo, imagina esse computador da rede do departamento financeiro da empresa e aqui todos os outros computadores da empresa. E a empresa resolveu colocar um sistema firewall justamente para proteger o computador ou os computadores de uma determinada parte da rede do restante dos outros computadores daquela rede. Ora, impedindo o que ele considera tráfego de dados não autorizado e ora, claro, abrindo suas portas, como sempre, e permitindo aquilo que ele considera tráfego autorizado, certo? O firewall também pode ser chamado de filtro de pacotes de dados. E por que ele é um filtro de pacotes de dados? Ora, porque ele muitas vezes permite a entrada dos dados e, ora, ele bloqueia e impede o tráfego daqueles dados. Então, a atuação a partir de filtros criados com regras que vão listar origens e destinos aceitáveis e origens e destinos bloqueados. Por isso que ele é um filtro de pacotes de dados. Não pode esquecer dessa regrinha do firewall, certo? O firewall pode funcionar de formas bem distintas se a gente comparar como ele trabalha com as seções anteriores, é o que a gente chama de firewall, funcionando como stateless e firewall funcionando como stateful. O que é a ideia de um firewall stateless? É aquele que não lembra de informações entre estados de conexão, é aquele que não guarda o contexto daquele acesso e ele é menos poderoso que o stateful. Justamente porque o stateful, se a gente pensar, ele lembra informações entre estados, ele é sensível ao contexto que está realizando aquela conexão de dados, então ele passa a ser mais poderoso que o stateless. O que é mais importante aqui para a prova é saber isso. O stateless não guarda o estado da conexão anterior e por isso é menos poderoso, e o stateful lembra as informações sobre estados de conexão anterior, então ele é sensível ao contexto, ele é mais poderoso que o stateless. Tá bom? O stateful, então, ele vai analisar e guardar o estado de cada conexão e pode prevenir que pacotes ilegítimos entram e saem da rede, justamente porque ele fica guardando o estado de cada conexão anterior, certo? Um recurso firewall, pessoal, ele pode ser implementado, isso é muito importante, tanto por software como por hardware. Se a gente pegar, por exemplo, o firewall do Windows, é um firewall software, que é só programa de computador. Mas existe sim firewall hardware, que é equipamento, como esse que eu estou mostrando, onde as empresas corporativas adquirem um equipamento chamado firewall, que aí é um firewall hardware, instalam na sua rede para aumentar aí muito o nível de segurança. E é claro que um firewall hardware como esse é muito mais seguro quando o firewall é somente software, né? Vamos resolver questões de prova sobre firewall? Vem comigo e acompanha. A questão diz assim: o firewall atua como um filtro de pacotes a partir de filtros criados com regras que listam origens e destinos aceitáveis e origens e destinos bloqueados. Perfeito, foi o que eu falei para vocês. O firewall é um filtro de pacotes de dados porque, ora, ele permite o tráfego de dados daquilo que ele considera aceitável e, ora, ele bloqueia o tráfego de dados daquilo que ele considera bloqueado e não aceitável e não autorizado. Portanto, certíssimo aqui essa questão.
Vamos para mais uma questão, acompanhe a leitura comigo. Uma barreira de proteção de rede de computadores que tem por função regular o tráfego entre redes distintas, impedindo por meio de regras pré-definidas a transmissão de dados nocivos ou não autorizados de uma rede a outra, é definida como. E ali vem keylogger, letra B, antivírus, letra C, anti-adware, letra D, firewall e a letra E, anti-spyware. Como acabamos de ver, né, pessoal, com essa questão já começou dizendo uma barreira de proteção. Quando disse barreira de proteção, a gente pensa já nesse muro de fogo, nessa parede de fogo chamada firewall, que nós temos ali na letra D de Dinamarca. E ainda disse função de regular o tráfego entre redes distintas. Lembra? Ora, o firewall permite o tráfego de dados, ora ele impede e bloqueia. Isso é regular o tráfego entre redes distintas. E ainda diz impedindo por meio de regras pré-definidas a transmissão de dados nocivos ou não autorizados de uma rede a outra. Sem dúvida nenhuma, a resposta aqui era o nosso firewall da letra D. Não era keylogger. O que é keylogger, pessoal? Keylogger é um programa, é um tipo de spyware, um tipo de programa espião que monitora as atividades do usuário, capturando tudo que o usuário digita nas teclas do teclado do computador e anotando num arquivo de texto. E aí, de tempos em tempos, quem vai lá e leu esse arquivo de texto sabe tudo que aquela pessoa digitou naquele computador. Não era antivírus, o antivírus tem a função de verificar a existência de vírus ou algum outro tipo de malware e tentar remover. Não é anti-adware, adware é um programa que exibe propaganda e anti-adware é anti esses programas que exibem propaganda. Não era anti-spyware, spyware é programa espião que monitora as atividades do sistema e um anti-spyware é um programa contra esses programas espiões, entre eles o keylogger, que é um tipo de spyware. Então, pessoal, aqui não só um alerta que eu faço para vocês importante aqui antes da gente finalizar é que firewall é um dos termos que mais caiu em provas de concurso de informática nos últimos anos relativos à segurança da informação. Então é algo que vocês não podem se dar o luxo de entrar na prova sem de fato saber o que é o firewall. Valeu, então?